Oi meninas, tudo bom? Estamos de volta aos nossos vídeos e diante de tantas dúvidas aqui no consultório em relação à alergia alimentar, intolerância alimentar, eu resolvi começar essa nova etapa de vídeos, de explicações para vocês sobre a diferença entre alergia e intolerância. Muitas vezes o paciente tem indicação de retirar, por exemplo, leite derivado da dieta por uma microbiota muito permeável e geralmente eles falam assim, mas Ju, eu consumo leite sem lactose, o problema não é o leite sem lactose, é a caseína. Então, como existe tanta dúvida em relação a isso, eu vou fazer uma série de vídeos, de posts em relação à parte de alergia, em relação à parte de intolerância, para que vocês consigam diferenciar meio isso, tá? E o primeiro post de hoje sobre alergia alimentar, a gente vai aprender a diferença dos tipos de reações adversas ao alimento. Existem dois tipos de reação adversa ao alimento, a alergia alimentar e a intolerância alimentar, que são duas coisas completamente diferentes, mas muita gente confunde, tá bom? Então, o primeiro ponto eu quero que vocês aprendam. A alergia, ela envolve mecanismos imunológicos e tem a atuação presente do sistema imune. É quando geralmente o nosso sistema imune ele reage a um tipo de proteína animal ou vegetal mal digerida, tá? E a intolerância alimentar, ela não envolve o sistema imune, ela está muito mais envolvida quando aquele paciente ele tem uma deficiência de enzima que não consegue metabolizar e digerir bem aquele nutriente. Exemplo, a intolerância à lactose. Por exemplo, a paciente não tem a lactase e, consequentemente, ele não consegue digerir muito bem a lactose, que é o carboidrato do leite. No caso da alergia, a proteína do leite, por exemplo, a caseína, que é uma proteína mais inflamatória, mais alergênica, é uma das proteínas do leite. A caseína, o paciente, por exemplo, ele não consegue digerir muito bem essa proteína do leite. O sistema imune vai ver que aquela proteína mal digerida passou pelo intestino, ativou o sistema imune e o sistema imune começa a atacar aquela proteína, causando provavelmente uma reação alérgica, por exemplo. Então, quem causa alergia é a parte proteica, obviamente, dessa proteína que pode ser animal ou vegetal. Você também pode ter alergia a uma proteína do arroz, do trigo, tá? Então não é só proteína animal, pode ser também proteína vegetal. E a intolerância é quando por falta de uma enzima eu não consigo digerir e metabolizar bem aquele nutriente, no caso um carboidrato, como a lactose, e eu apresento reação por falta dessa metabolização, tá bom? Então, quando um profissional falar para você que a gente precisa evitar o consumo excessivo de proteínas alergênicas, proteínas, a gente não está falando de carboidrato, a gente não está falando de lactose, porque você talvez não tenha deficiência da lactase, entendeu? Então, resumindo, o que eu quero dizer para você que o sistema imune e o intestino, eles dois trabalham juntos. Lá no nosso intestino, que a gente chama de borda em escova, onde ocorre o final da absorção, existe um sistema imune maravilhoso que trabalha a todo vapor para dizer o que é que realmente vai passar para aquele intestino ou não. Então, o intestino ele deve ter uma capacidade absurda de receber diariamente uma quantidade exacerbada de proteínas, tanto animal como vegetal, para garantir uma boa digestão, consequentemente uma boa absorção. E aí é o nosso intestino que vai ter que estar pronto para receber essa carga de proteína. E aí com isso, se ela não souber receber essa quantidade exacerbada de proteína diária que a gente come, eu posso gerar um processo inflamatório, aumentando a permeabilidade do meu intestino, que tem que estar bem fechadinho geralmente, e aí consequentemente eu vou ativar o meu sistema imune. Então, para que haja um bom equilíbrio entre sistema imune e intestino, eu preciso digerir muito bem, metabolizar muito bem e, consequentemente, absorver muito bem. E, com isso, ter um bom equilíbrio entre intestino e sistema imune. Combinado? Nós somos o que absorvemos. Não adianta você comer o filé mignon todos os dias se você não digere bem. Esse filé mignon, essa proteína que vai ser quebrada, ela vai chegar lá no seu intestino mal digerida e isso, consequentemente, pode trazer problemas em termos de quê? De digestibilidade, de estufamento, de empachamento e eu vou dificultar essa absorção. Nós somos o que absorvemos. Para isso, eu preciso ter uma boa digestão e, consequentemente, eu vou trazer benefícios para o meu sistema imune protetor lá no intestino, que vai selecionar, que vai cuidar do que realmente vai passar por esse intestino, obviamente, e ser absorvido. Combinado? Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e fique ligado nos próximos. Eu quero deixar vocês craque em relação a reações alergênicas e intolerâncias alimentares.